Olá! Quantas histórias até hoje fizeram você refletir sobre o poder de Deus? Sobre o que Ele pode fazer por nós? Hoje você vai conhecer mais uma. De uma cirurgia que tinha como propósito ajudar na busca da saúde a uma situação complicadíssima. Foi o que a nossa convidada de hoje viveu em 2017. Só te falo uma coisa, é prova viva do poder de Deus. Flávia Biagini passou por uma cirurgia bariátrica em 2017. A ideia era dar um passo para a melhoria da saúde, para o bem-estar físico. O resultado não foi imediatamente o que havia sido previsto. Daí surgiu uma trajetória difícil que nós vamos saber agora. Olá, Flávia, seja bem-vinda ao programa. Às vezes nós fazemos alguns planos, achamos que tudo vai dar certo em determinado momento e que é só finalizar alguns processos e que tudo dá tranquilo, mas nem sempre é assim. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Então, a minha história é uma história bem diferente das histórias que eu escutei. Eu procurei muito conhecer a história das pessoas que tinham passado por essa cirurgia. Eu estava com 108 quilos, eu comecei a engordar fazendo tratamento para engravidar. E mexeu muito com os meus hormônios, com o meu emocional, e eu comecei a engordar e tentei emagrecer a partir de dietas, acompanhamento nutricional, e tive um insucesso atrás do outro. E o médico me recomendou fazer a cirurgia bariátrica, e eu fiz a cirurgia bariátrica no dia 23 de janeiro de 2017. Fui para casa, recebi alta, voltei, cheguei em casa às 18 horas e voltei novamente às mais ou menos umas meia-noite. E fiquei a madrugada inteira sentindo muita dor. O meu intestino estourou. Quando o caminho do intestino se fechou, ele estourou dentro do meu organismo. E foi assim um milagre do Senhor. Foi o primeiro milagre desse ciclo de milagres que eu vivi. Deixa eu voltar um pouquinho, para eu compreender um pouco mais. Até porque todo esse processo, eu acho que ele foi... Ele teve um caminho a ser percorrido e uma necessidade de compreensão. Por exemplo, quando você faz um tratamento para poder engravidar e você diz que houve uma alteração hormonal, nessa alteração hormonal, até do que eu conheço, pouco que eu conheço, as pessoas não conseguem emagrecer naturalmente pelos hormônios que entraram para o corpo, deformam, às vezes, as pessoas têm um corpo já deformado pelas alterações hormonais. É por causa disso, porque 108 quilos, de repente, para uma pessoa, não chega a ser uma necessidade de uma cirurgia bariátrica. O que é que foi avaliado? Foi desse crescimento por causa do hormônio, do tratamento, da necessidade mesmo de saúde, até para engravidar? Me explica só um pouquinho mais, só para poder entender antes desse início aí. Sim. Então, é necessário fazer essa indução de ovulação que é feita com hormônios e isso provoca, sim, que você engorde. Mas a obesidade que foi adquirida através de maus hábitos também e também desencadeada pelo processo de reposição hormonal, a obesidade ela foi trazendo outras consequências. Ok. E essas consequências foram várias. Eu era pré-diabética, tinha um colesterol muito alto e tinha uma gordura muito grande no fígado. Além de dores nas articulações, por causa do sobrepeso, eu trabalho em pé, eu sou cabeleireira, eu trabalho em pé, então eu ficava o dia inteiro e sentia muitas dores no corpo. Eu precisava de resolver os meus problemas de saúde para poder ter uma qualidade de vida, para poder... eu queria viver mais tempo. Então, é só porque eu quis só pontuar isso, que pode, às vezes, em casa, pensar, então se eu fizer um tratamento para engravidar, eu vou engordar e vou precisar de uma bariátrica. Não é isso. Você tinha vários fatores complicadores que foi necessário encaminhado por um profissional, por um nutricionista, por um médico que percebeu essa necessidade e entendeu que isso seria interessante para você. É isso? Isso, para o meu caso. Aí você volta da cirurgia bariátrica para casa, com tudo bem, tudo tranquilo, sintomas, os sinais legais de que tinha sido feita uma cirurgia boa, como é que é? Estava sentindo um pouco de dor, mas achei que era comum, porque a cirurgia provoca gases, né? E esses gases doem um pouco. Eu achei que era comum, mas as dores foram muito fortes, persistentes, e a gente voltou para o hospital.
e ficamos a madrugada inteira tomando remédio fiquei a madrugada inteira tomando remédio para dor e nada resolvia, até que eu comecei a ir embora mesmo, às 7 horas da manhã, eu comecei a sentir que eu estava indo embora, né? Como assim? Tive essa que sensação. É como se eu estivesse sumindo, né? É difícil de explicar, mas é como se eu estivesse sumindo. E aí eu já só lembro de uma pessoa em cima de mim e eu acordei de novo só no CTI, entubada. Né? Então, o relato que você tem daí, desse momento em que você estava se esvaindo até o hospital, alguém que te contou o que aconteceu? Eu já estava no hospital e do hospital até a sala de cirurgia eu não vi mais nada. O meu marido que me contou, me acompanhou durante todo esse tempo, foi essencial assim na minha recuperação também. E aí eu fiquei no CTI alguns dias, ainda no estado grave, fui melhorando e fui transferida para a enfermaria. Pois é, foi nesse momento então que você começou a dizer que havia estourado o seu intestino, é nesse momento, nessa situação? Nessa situação. Que você então foi parar no CTI por causa disso? Por causa disso. Tinha alguma ligação com a cirurgia em si? Sim. Foi algum erro, alguma dificuldade, algum problema que gerou isso ou não? Fatos isolados? Foi. Foi um erro cirúrgico. Então, estourando o meu intestino, teve que tirar todos os órgãos, fazer a lavagem, e por isso que eu acordei já no CTI, já entubada. Então, fui melhorando, tendo uma melhora, fui de novo fui para a enfermaria e fiquei alguns dias na enfermaria, mas na enfermaria eu comecei a passar muito mal. E eu comecei a vomitar fezes. E eu fiquei muito preocupada. Os médicos que estavam me acompanhando também, fiz uma tomografia e na tomografia constatou que ainda assim não tinham conseguido corrigir o canal do meu intestino. E eu fui para a terceira cirurgia em menos de 15 dias. E foi assustador. Eu e meu marido, nós nos ajoelhamos, eu me despedi, fiz um vídeo de despedida da minha filha, porque eu estava muito fraca, muito debilitada e sabia dos riscos que eu estava correndo. Eu não conhecia ninguém que tinha passado por 3 cirurgias em menos de 15 dias e havia sobrevivido a isso. Qual era a expectativa ou o diagnóstico ou a orientação que os profissionais da saúde deram em função dessa recorrência de cirurgias? O que se dizia para você? O que era relatado acerca dos seus fatos, né? do que estava acontecendo? Você falou que tinha consciência. Consciência em que nível? Em qual informação que foi te passado? Por que foi operar uma vez, foi operar outra vez, foi operar outra vez? Era por causa do intestino pela segunda, eu imagino que seja. Sim. E para a terceira, o que aconteceu? A terceira vez foi constatado que o médico não conseguiu, ainda assim na segunda cirurgia, refazer o caminho do intestino, ele continuava bloqueado. E aí a gente precisava de desbloquear esse caminho. E foi acho que foi o momento mais difícil, porque nesse momento eu me despedi mesmo do meu marido, eu me despedi da minha filha. Eu achei que eu não ia conseguir voltar para casa, porque eu estava muito desesperada e eu estava me sentindo muito mal também. Eu sabia que eu já estava entrando para uma cirurgia muito debilitada. E quando eu fui fazer essa cirurgia, o meu médico havia viajado. E Deus mandou um outro médico para que fizesse essa cirurgia. Eu acredito que Deus tenha mandado esse outro médico. Esse outro médico virou para o meu marido e falou, é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia demorada, mas Deus vai abençoar e ela vai sair bem dessa cirurgia. E isso trouxe uma paz para o nosso coração. Eu entrei para o bloco cirúrgico já com a esperança e já com a fé de que Deus ia me tirar dali mais uma vez. Nesses 15 dias que você narrou, que você fez essas 3 cirurgias, você ficou assim, como a gente fala no procedimento aberta, você ficou ali esperando, fechou toda, costurou tudo, fechou tudo, depois abriu de novo? Costurou tudo, mas não deu tempo da cirurgia cicatrizar, né? Mas costurou tudo. Eu tenho uma cicatriz, né? Nessa parte toda da barriga e aí costurou, estava assim,
relativamente fechado. E aí, mais uma vez... pouco de infecção, mas estava fechado. E o seu esposo acompanhando e entendendo que isso aí também era um risco, estando ainda aberto, né, precisando operar novamente, era um outro risco hospitalar que você corria de infecção. Sim, sim. Então, eu fui fazer a terceira cirurgia. Com essa esperança que esse médico novo havia dito. Isso. E entrei para o bloco cirúrgico às 6 horas da tarde e saí 1h30 da manhã do bloco cirúrgico. Uma cirurgia demorada, os meus órgãos haviam colado no intestino também, ele teve que descolar e foi uma cirurgia mais delicada. Mas eu saí dessa cirurgia novamente para o CTI e fiquei no CTI mais um tempo, ainda muito delirante, esse período de CTI é muito estressante para a mente, muito estressante para o corpo também. Fiquei no CTI e quando eu saí do CTI fui para a enfermaria, muito feliz de voltar para a enfermaria. Aí eu tive uma embolia pulmonar na mesma noite. Né? Quando estávamos começando a respirar, como estávamos começando a pensar que essa tempestade havia passado, eu tive uma embolia pulmonar. Né? E aí eu voltei novamente para o CTI para poder cuidar mais de perto dessa embolia. Voltei para o CTI e fiquei acho que uns 4 dias no CTI. Como é que ficou a sua fé nesse momento? Como é que ficou a sua crença, a sua esperança que você havia desenvolvido para essa terceira cirurgia, de acordo com a palavra deste médico, e agora você entra num outro problema de saúde? O que é que você fez com a sua fé? Então, a mente da gente fica muito confusa, né? Por causa da medicação. No CTI você não sabe se é dia, se é noite, você fica... Eu fiquei muito confusa nesse período, né? Muito confusa mesmo. Mas eu falava com Deus o tempo todo, Deus, eu ainda não estou pronta. Eu ainda não tenho tudo que eu quero te entregar. A tua palavra diz que nós temos que ser apresentar diante do Senhor como obreiro aprovado. Eu ainda não sou essa obreira, eu quero ter a chance de ser. Então, Senhor, eu não me sinto pronta, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E a minha oração era assim. Né? E nesse momento houve uma corrente de oração formando fora do hospital com os meus amigos, com os meus clientes, com os irmãos da igreja. Aguarda essa segunda parte da sua história, né, da sua fé, do desenvolvimento, inclusive, para a sua melhoria de hoje. Espera só um pouquinho que a gente volta aqui, tá? A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com a história da missionária Flávia Biagini. Vamos lá, Flávia, onde você parou, né, nesse momento importante, passado por uma dificuldade pós-cirúrgica do procedimento bariátrico, né, cirurgia bariátrica, infecção, embolia pulmonar. Muitas coisas, né? 3 cirurgias em 15 dias. E aí, de repente, eu te pergunto, né, te perguntei aonde estava a sua fé nesse momento e você diz que nessa busca com o Senhor também teve uma mobilização de alguns irmãos à sua volta orando por você. Isso. Foram muitos irmãos, né? E isso foi definitivo, assim, né? Foi primeiro que eu senti o amor de Deus de uma forma estrondosa. E também o amor das pessoas, né? A solidariedade do corpo cristão fez muita diferença para a minha recuperação também. Então, como eu estava dizendo, então eu voltei para a enfermaria, depois de alguns dias no CTI novamente, e eu estava em processo de recuperação. Eu perdi 20 quilos deitada. Então, os meus músculos não respondiam mais. 20 quilos nessa posição, eu não tinha musculatura mais, eu tinha era uma coisa mole, super interessante, a minha perna ficou molinha, né, onde a panturrilha ficou molinha, e eu tive que reaprender a sentar, o meu organismo teve que aceitar sentar novamente, teve que aceitar ficar em pé, então eu passava muito mal, mas eu comecei a me recuperar, eu comecei a conseguir sentar novamente, as coisas são simples na vida da gente, passam a ser muito importantes. Sentar para mim foi muito importante, ficar em pé para mim foi muito importante, tomar o primeiro banho sentada, depois de todos esses dias. Foi lindo, foi extremamente emocionante. Então,
eu fui começando a reaprender algumas coisas que que faziam parte da minha vida, assim, eu fui começando a reaprender. Esse tempo todo de internação, para mim, foi um aprendizado, porque eu dependia das outras pessoas. Eu usava fralda, nesse período eu usava fralda. A gente dependia o tempo todo das outras pessoas. Isso é um ensinamento muito grande. Isso mudou muito a minha vida. E quando eu estava recuperando, que eu estava assim, pronta para a alta, aí eu tive uma febre. E dessa febre, nós constatamos que eu estava que eu tinha pegado uma infecção por bactéria. E aí começa uma outra luta para poder sobreviver a essa infecção, né? E eu falava com o médico assim, eu preciso de viver, eu quero viver. Uhum. Né? E ele falava assim, não, você vai conseguir, você vai superar. Uhum. E eu fui melhorando cada dia, né? Passando por... a febre foi cessando, muita medicação. Eu perdi quase todos os meus cabelos, né? Uhum. Caiu muito cabelo ainda no hospital, eu olhava assim para a minha fronha, eu sou muito vaidosa, né? Eu gosto muito, sempre tive os cabelos curtos, mas eu gosto muito do meu cabelo. Uhum. E eu olhava para a fronha cheia de cabelo, né? Mas o meu marido, todos os dias, ele chegava e falava comigo assim, meu amor, hoje você está muito melhor do que ontem. Uhum. E tirava uma foto. Uhum. Né? Todos os dias ele tirava uma foto. E todos os dias ele falava comigo que eu estava melhorando. E ele não deixou de ir assim, de ficar comigo nem um dia, nem uma tarde. Uhum. Ele se desdobrou para poder ficar comigo e com a minha filha. E foi um companheiro assim, maravilhoso. É um companheiro maravilhoso, mas... Nesse período, ele também foi essencial, porque ele estava ali do meu lado. A sua filha tem quantos anos? Minha filha hoje ela tem 10 anos. Uhum. Ela foi me visitar 2 vezes nesse período, acompanhada pela psicóloga. Quando ela chegava, eu tirava um pouco dos aparelhos, né, e a visita era menorzinha, porque eu não conseguia ficar sem os aparelhos, mas eu ficava para ela não assustar muito. Uhum. Eu fiquei com 3 bolsas, né, com um tubo para alimentação, e fiquei com aquele respirador. Então, era muito assustador para ela, eu pedia para poder tirar, para ela poder vir visitar, mas ela falava comigo que ela estava feliz, que ia dar tudo certo, ela falava comigo, ela é muito positiva, né? Ela falava comigo, mamãe, eu estou feliz, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. No mínimo instruída pelo seu marido também, que estava com a mesma fé que ela, né? Isso mesmo. E foi um período, assim, muito preocupante, mas foi um período também muito abençoador, né? Eu posso dizer que hoje eu tenho uma outra postura diante da vida. Eu tenho uma outra postura também diante de Deus. Algumas coisas você fica com a urgência de consertar algumas coisas para se apresentar diante do Senhor. Verdade. Né? Eu senti essa responsabilidade. Isso foi transformador na minha vida. Estar com Deus é muito interessante, porque a gente passa pelas lutas e pelas provas como todas as outras pessoas passam. Mas é um privilégio cristão passar pela prova e sair dela muito mais forte do que você entrou. Excelente. Finaliza só para mim contando um pouco dessa história que você falou, dessa corrente de oração que fizeram, né, em seu favor, e o quanto isso também te ajudou a aumentar a sua fé na sua recuperação. Depois que eu saí, é que eu fui ter consciência da mobilização que foi. Todas as pessoas, às vezes, até hoje eu vou em alguns lugares e as pessoas falam, você que é a Flávia? Sim, eu estava orando por você. Né? Houve uma mobilização, os meus amigos começaram a enviar mensagem para os outros amigos e eles fizeram uma mobilização de oração. Né? E isso foi lindo. Esse movimento cristão, esse movimento de fé, eu tenho certeza que chegou no trono de Deus e agiu a meu favor. Né? Foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho muita gratidão a Deus, mas muita gratidão às pessoas também, né? Que tiraram um tempo de oração para que eu estivesse aqui hoje, compartilhando essa bênção de Deus. Glória a Deus, que maravilha. Flávia, que história espetacular e linda mesmo. Nós não conseguimos dimensionar essa dor e esse período que você ficou internada e todos esses procedimentos cirúrgicos que você passou, não querendo trazer um peso a isso, mas quando a gente escuta a sua história,
e de repente imaginar que uma pessoa chega num processo de vomitar fezes. Eu fiquei assim, Senhor, o que é que isso fez? Que milagre é esse? Que bondade é essa? Né? Enquanto o nosso organismo todo altera, o Senhor entra com bondade e misericórdia e transforma tudo para o bem. E eu saí sem nenhuma sequela. Isso, né? Que é legal de Porque você falar. Porque havia a possibilidade de a gente usar a bolsa, né, e usar para o resto da vida. Mas eu saí dessa, ainda teve essa bênção a mais, né, de sair disso sem nenhuma sequela. Você é prova viva mesmo do amor de Deus, da bondade. Sou. Está no programa certo. Muito obrigada por ter vindo, ter trazido a sua história. Hoje é alegria e glórias a serem narradas e divulgadas para as pessoas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. É sempre um prazer. Falar do Senhor é bom, né? É bom. A gente tem que falar em hora e fora de hora. É isso tempo aí, e fora de tempo. É isso aí. Sucesso. Obrigada. Deus te abençoe, te capacite ricamente por onde você passar e que você realmente continue falando desse poder na sua vida, porque vai edificar pessoas. Obrigada. Muito obrigada. Tá aí nossa mensagem para hoje, né? Tiago 5,15 fala assim: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Que palavra espetacular é essa, a palavra de Deus. Ela nos garante que o nosso Deus nos ouve e tem compaixão de nós. Ele deseja tanto ter um relacionamento contigo que é capaz até de te curar fisicamente para chamar sua atenção para o seu amor. Mas o maior benefício dele em sua vida deve ser compreendido por você dessa forma. Entender que o perdão de pecados vale infinitamente mais do que qualquer cura de enfermidade na carne. Porque para que esse perdão fosse manifesto, ele precisou agir com todo o seu amor, doando o seu único filho no seu lugar. Já que você também é pecador e carecia de libertação. Não estou aqui desmerecendo as curas físicas, de jeito nenhum. Tudo é amor dele para com os que precisam. Apenas reforçando que ele ouve a oração do justo, faz o que lhe apraz no tempo dele, mas que o seu objetivo final não é te ver com um corpo saudável apenas, mas utilizar dessa experiência de cura para aumentar a sua fé e desenvolver um relacionamento com ele e de confiança e também de gratidão. A linguagem de Deus é o amor. Então, quando o corpo de Cristo age em prol de uma pessoa que padece, é vista com bons olhos pelo Altíssimo. A oração é atendida mediante o que ele contempla nos seus corações e de acordo com o propósito que ele tem para cada situação. Diante disso, continue a orar por causas legítimas e as que ele garante ouvir e atender no tempo oportuno, a vitória chegará. Mas se ainda assim ela não vier no formato que você esperava, saiba que algo de bom você poderá tirar de tudo o que passou. Uma coisa é certa, a sua confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida já te proporcionou o maior milagre que Ele poderia fazer por você. Aguardo você aqui comigo, na nossa próxima semana, para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.